Bom, falar um pouco sobre meditação, porque eu vejo cada vez mais um interesse das pessoas para aprender meditação, para começar a meditar, querem meditar, né? Acho muito legal isso, acho muito importante. Sempre aconselho todo mundo a meditar. Inclusive já gravei vídeos sobre meditação, dizendo que relaxamento não é meditação e que a maioria desses exercícios de meditação que nós temos aí, que são meditações gravadas, faladas, que tem, né, isso é relaxamento, né? Tem um vídeo já explicando sobre isso. Então, o que seria meditação mesmo, né? E por que essa onda toda também de meditação, que eu acho importante, mas as pessoas querem meditar né, porque ficam sabendo que a meditação é bom para acalmar, é bom para abaixar a pressão, é bom para, né, por causa dos benefícios da meditação. Então eu acho que se você está buscando meditar só por causa dos benefícios da meditação, pode ser muito bom, você pode realmente encontrar aí todos esses benefícios. Mas a meditação, a função da meditação não é para isso. Esses benefícios eles são secundários, né? Você começa a meditar porque você quer fazer uma busca interior, você quer se conectar com sua essência, né? Você quer começar a ter acesso a outros níveis de consciência. Então você começa a meditar por causa disso, né? E aí você acaba encontrando todos esses benefícios que vão vir junto com a meditação, né? Mas não é função de meditação você meditar para baixar a pressão ou para ficar mais calmo, né? Então, essas coisas são secundárias, né? Então você vai começar a meditar porque você quer fazer um autoconhecimento, porque você está na sua busca, né? E porque a gente precisa se ligar com a nossa essência, né? E aí você vai aprender a ser uma pessoa mais controlada. Você vai começar a olhar para você mesmo, você vai ver o seu lado sombra, né? E eu acho que isso assusta muita gente quando começa a meditar, enxergar seus defeitos, a sua sombra, né? Outra coisa que eu acho importante falar é a respeito dessa coisa muito ocidental, né? De que a meditação não é uma coisa assim de tipo, né, eu pego uma parte de um exercício de meditação e faço aquela parte ali, porque é a parte que eu gosto, né? Então é meio que dentro de uma receita de bolo eu tiro os ingredientes que eu não gosto e fico só com aquilo que eu gosto, né? Então assim, aquela receita que é a receita original, ela já não é mais aquela mesma coisa, já é outra coisa, né? E isso, o pensamento ocidental, a gente, dentro desse contexto ocidental, a gente faz muito isso, né? Então, a gente pega determinadas técnicas e fala assim, isso aqui é bom, tá? Então eu uso só aquilo ali. E não vê que tem todo o restante, né? Que não dá para fazer um bolo com um ingrediente só, né? Então, a primeira etapa realmente para a gente começar a meditar, eu acho que é você aprender a relaxar. Você tem que relaxar, né? A segunda coisa que a maioria não fala, né? A maioria de todo mundo que começa a falar aí sobre meditação, em vídeo de meditação, você senta, cruza as pernas e começa a meditar, é que meditação exige concentração, né? Então, antes de você aprender a meditar também, você tem que aprender a se concentrar. É claro que você pode aprender a se concentrar meditando, né? Para muita gente não é fácil, né? Tem gente que não consegue ficar parada nem um minuto. Eu já vi isso, é comum isso. Eu já vi, inclusive, gente meditando, né? Que veio meditar comigo, que eu vim ensinar a fazer um exercício de meditação. E aí tô lá concentrado e de repente eu abro os olhos para ver como a pessoa estava, né? Se estava tudo bem, né? E vejo que a pessoa está lá brincando, né, com as mãozinhas, está lá assim uma coisa muito louca, fazendo movimentos com a mão. Gente, o que essa pessoa está fazendo, né? Então tem tudo isso, né? Isso é claro que mostra o estado interno da pessoa, né?
E é muito difícil, eu sei que é muito difícil para muitas pessoas sentar, ficar quieto numa posição que não precisa ser aquela posição de perninha cruzada, né? A gente pode sentar numa cadeira e meditar numa cadeira, mas a gente nunca pode meditar deitado, porque normalmente deitado a gente dorme. Então, antes de começar a meditar, eu acho que é válido você começar a prestar atenção e observar se você é capaz de se concentrar, né? Porque eu vejo que atualmente o estado de concentração das pessoas está muito afetado, muito afetado. É muita informação o tempo inteiro, informação que chega por todos os canais. Estão o tempo inteiro em celular, né? Ou na internet, ou diante de uma televisão assistindo filme, né? Ou vendo notícia, ou qualquer coisa, ou fazendo atividade física, ou qualquer coisa. E o tempo inteiro isso parece que tira o foco, né? A pessoa não tem mais um foco, ela não consegue parar e se concentrar, né? Então, primeira etapa, eu acho que para você poder, eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? É você começar a se concentrar, né? A dispersão hoje em dia é muito grande, é muito fácil a gente perder o foco, né? Então, concentração, né? É uma coisa fundamental para você começar a meditar. Tá? Precisa ter concentração, né? E aí a gente entra depois da concentração, você vê que já tem duas etapas aqui, né? O relaxamento, né? Porque não dá para meditar tenso, não dá para meditar assim, né? Porque é impossível, né? A energia não flui, o pensamento não flui, né? Você não solta, então você tem que soltar, tem que estar confortável, tem que estar numa posição adequada, né? Que não seja uma posição terrível para você. Então, relaxamento e depois a concentração, né? Porque vai ter barulho em volta, não dá para se isolar completamente a todo momento para, né, você entrar num lugar perfeito, silencioso, num templo, ou estar num lugar que é completamente isolado de barulhos. Se você tiver isso, ótimo, perfeito, maravilhoso, tá? Agora, como é difícil a gente no dia a dia ter acesso a lugares assim, a gente tem que criar em volta da gente o máximo possível, né? Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, desligar celular, deixar uma luz baixa, uma luz tranquila, que pode ser a luz de uma vela, né? Ter todo o conforto possível em volta, né? Um lugar harmônico, um lugar tranquilo que a gente pode criar para a gente tentar relaxar e a gente tentar se concentrar, né? Agora sempre vai ter barulho, vai ter um carro passando, uma buzina, né? Um cachorro latindo, então você vai ter que aprender a lidar com isso. Como? Se concentrando, né? Concentrando em você mesmo. O exercício mais básico começar a se concentrar na sua respiração, né? Todas as escolas começam por aí. Olha, concentre-se na sua respiração, né? Então esse é o exercício mais básico, não é mudar a respiração, não é fazer nenhum exercício respiratório, é simplesmente se concentrar na sua respiração. Mas existem outras formas também, né? Você pode começar a sentir no teu corpo, perceber o seu corpo. Tem gente que é mais corporal, então é mais fácil sentir essa coisa do corpo. Em relação à música, né? A música ela pode ser usada tanto como uma forma de concentração, como também para abafar um pouco os barulhos em volta, né? Mas tem que ser música tranquila, não dá para botar um rock and roll e querer meditar, né? Tem que ser algo bem tranquilo. E passado então essa fase do relaxamento e da concentração, a gente entraria na fase do que realmente é a meditação, né? Que é você tentar esvaziar o máximo e ficar, né, ficar vazio, né? A analogia que eu gosto de usar é a analogia do tubo. Essa analogia do tubo ela
ela é muito legal, e até tem uma história muito que me impactou muito no início, quando eu comecei a trabalhar, né? A ir trabalhar, a praticar meditação, enfim, que eu entrei para uma escola, né? E a gente era, então, era tutoriado, né? Tinha uma pessoa para começar a ensinar a gente. E aí essa pessoa, ela vira para mim um dia e fala assim, olha, um tubo de cristal, né? Ou um tubo, né, de cocô, é a mesma coisa, né? Aí você não, mas peraí, como que é a mesma coisa? Isso me chocou, e isso foi durante anos, né, uma coisa para mim assim, né, como que pode ser a mesma coisa, né? Como que um tubo de cristal e um tubo de cocô podem conduzir a energia da mesma forma? Até que um dia, depois de vários anos, a ficha caiu, né? Aquela ficha caiu assim. E aí eu entendi o que a pessoa estava querendo falar comigo, mas isso demorou um tempão para entender. Porque você tem que estar livre, né? Então a função é de ser tubo. E não importa aí muito qual é a qualidade do tubo, né? Se você tem um tubo de ouro, um tubo de cristal ou um tubo de titica, né? Se é um tubo, né? Se está vazado e a energia pode passar por aí, está valendo, né? O que não pode é você ser um tubo de cristal por fora e tá cheio de titica dentro, né? Ou você ser um tubo de titica, né, cheio de pedra dentro, de cristal dentro, que aí a energia talvez não passe também, né? Apesar de que cristal eu acho que passa. Mas enfim, vocês estão entendendo a analogia, né? E isso foi uma dor para mim, foi uma batalha para mim durante muito tempo ficar pensando nisso, mas como? Isso me chocou muito na época quando falaram assim comigo. Mas é exatamente para a gente sair, né, para a gente se desprender muito dessas coisas externas, né, desses aspectos externos, que não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, você tem que agir assim, você tem que agir assado, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não causar muita polêmica, eu acho que só isso já é bem polêmico, mas o que a gente tem que se dar conta, né, é o fato de que a meditação, né, o estado meditativo, é esse estado em que a gente, entre aspas, né, para o pensamento, né, para de pensar, né, para que a energia passe, é onde a gente vira tudo. E sobre esse parar de pensar, existe muita confusão em relação a isso, tá? Porque o parar de pensar não é simplesmente você ir lá e desligar seu pensamento e agora eu não penso em mais nada. Porque isso praticamente, para a mente, isso é quase impossível. A mente foi feita para pensar. Então a mente está pensando, né? O que os esotéricos, místicos, os monges querem dizer com parar de pensar, né, é você desligar o pensamento automático, né? Você não ficar pensando automaticamente, né, como a gente costuma pensar, né? Que na maioria das vezes a gente não está pensando, a gente está só reagindo, né? O seu cérebro só está contando a historinha que ele conta sempre para você, né? Que conta todo dia para você. Aquelas coisas que já estão lá e que você vai lembrando, que você vai revivendo, que você vai reforçando, que você vai pensando mais. Isso entra no automático, entra numa retroalimentação da coisa, né? E esse é o grande problema, porque aí é onde é que estão muitos dos nossos condicionamentos, que são aquelas coisas que diz que eu gosto disso, eu não gosto daquilo, é assim, não é assim, este serve, aquele não serve, né? Que até no mundo prático, no mundo normal, né, no dia a dia, isso tem a sua função, tá? Então não está errado, né? O problema é que quando o nosso condicionamento, né, ele ficou defasado, né? Ele está né, eu estou tentando usar, vamos dizer, vou tentar dar uma explicação. A gente está tentando usar para um outro tipo de assunto, né, um condicionamento que você aprendeu, vamos dizer, no passado, por conta de escola, ou de família, ou de cultura, ou de religião,
e que no seu contexto atual ele não se encaixa, ele não tem mais serventia nenhuma. Então você fica reagindo ali, batendo ali naquilo dali, e a gente começa a ter problema, porque aquele condicionamento ele está atuando aqui, e aí a gente não sai disso. Tá? Então, o meditar, né, é exatamente parar esse processo racional, automático, né? E isso é o parar de pensar. Né? Eu sair desse modus operandi, né, automático. Então eu estou aqui parado, agora me observando. Né? Eu estou observando. Então eu estou aqui parado, né, observando a minha respiração, o meu corpo, né, os barulhos que estão em volta, o que está se passando dentro da minha cabeça, né, os meus próprios condicionamentos, como eu estou reagindo a isso tudo, os meus sentimentos. Então você começa a criar um outro fator, né, que é o observador. Então meditar, a meditação cria o observador dentro de você. Entendeu? Você saiu do automático, você não está mais reagindo automaticamente, você está observando, você está meditando, né? Observando a você mesmo, certo? E aí é onde entra o verdadeiro autoconhecimento, né? Que é a gente observar como a gente reage, como a gente é, como a gente está funcionando. E é claro que, né, por vários fatores, várias questões, isso leva tempo. Né? Leva tempo a gente aprender a meditar. Né? Leva tempo a gente começar a se auto-observar. Né? E a gente tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, tá? Principalmente no início. Depois fica uma coisa mais legal, né? Uma coisa mais tranquila, né? Até que chega um momento em que isso é como você ter que comer, né? Ter que beber água. Tá? Então você precisa meditar já, porque isso alimenta o seu ser interior, alimenta o seu contato com o seu ser interior. Né? Então você sente necessidade de meditar para poder se alimentar, para poder parar. Né? Eu hoje, para mim, praticamente é impossível não meditar mais. Tá? Porque eu sinto falta, eu sinto dificuldade. E não entendo mais como as pessoas podem viver no automático. O tempo inteiro numa coisa, num frenesi, numa coisa ligada o tempo inteiro. Eu falo, gente, esse povo tá maluco. A gente não para. Não para um segundo para se conectar, para se sentir, para se perceber. Então estão o tempo inteiro anestesiados, sabe? E isso já é uma coisa muito assim, necessária para mim, né? Que eu fico observando isso. E aí depois que a gente está na meditação, né, que você atingiu o estado de meditação, ainda tem um outro nível, né, que é muito pouco falado, muito pouco comentado. A gente vai ver isso em, né, pouquíssimas escolas, talvez, e vai falar disso, que é a contemplação. Né? Então você aprendeu a meditar, você aprendeu a ficar em silêncio, fazer silêncio interior, a observar seus próprios pensamentos. Né? A etapa seguinte é contemplar. Né? É contemplar exatamente esse ser divino, essa ligação com a divindade, com a sua essência que está dentro de você. Né? E aí já não tem mais necessidade mesmo do pensamento. Né? Não é que você parou de pensar, não é que você desligou teu cérebro, né? É que você atinge uma fase que você vai ficar contemplando aquele estado que você está. Né? Então isso seria as etapas, né, da meditação e o que é a meditação, de fato. Tá? E a gente fica observando às vezes como que a coisa virou muito comercial, tá todo mundo muito preocupado com os benefícios da meditação. Então os benefícios da meditação que estão falando são benefícios secundários. Tá? Isso tudo vem, né, se você está realmente buscando o objetivo principal, que é a conexão com a sua essência.